Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Juntos de novo para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. Para a gente não esquecer, se você não foi inscrito ainda em nosso canal, faça a sua inscrição se você estiver no YouTube, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e coloca lá para receber todas as notificações, porque aí todos os vídeos que eu postar no YouTube, você será notificado, tá bom? Também estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook, eu posto o capítulo todinho durante a semana e você pode ler comigo durante a semana, você que gosta de ler. Também estamos com vídeos curtos todos os dias nessas plataformas, ou seja, existem várias maneiras de você nos acompanhar. Tudo isso que eu posto, se você puder, eu gostaria que você compartilhasse para que pudesse chegar a mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Vivemos em um momento em que tudo parece não ter muito sentido, não é mesmo? É como se tudo estivesse fora do controle. Contudo, nada acontece por acaso. Deus tem todo o controle do que acontece no mundo. Ele controla toda a história. De acordo com as profecias sobre o nascimento do Messias, contido no livro de Miqueias, escrito há quase 750 anos antes, Jesus nasceria na cidade de Belém. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está em Miqueias 5:2. Acontece que José e Maria viviam na Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Você pode ver aí no mapa. Mas, como Deus é o Senhor de toda a história, ele permitiu que o imperador romano Augusto, que governou no ano 30 a.C. até 14 depois de Cristo, proclamasse um censo. O imperador, na verdade, queria saber quantos contribuintes ele teria na sua carteira de impostos. Nada muito diferente do que acontece hoje, não é mesmo? Mas, por esse fato, José e Maria tiveram que deixar a cidade onde viviam e foram para Belém, que era a terra de seus pais, na qual estava enraizada a sua família. José pertencia ao ramo da família de Davi. Nós estamos no segundo capítulo do livro de Lucas e esse capítulo nos traz esta história. Jesus nasce em Belém. O versículo 7 descreve que Jesus nasceu em uma manjedoura, ou seja, em um estábulo. Você pode perguntar, se a família de José era de Belém, por qual motivo ele teve que se hospedar no estábulo? Muitas pessoas têm um monte de teorias sobre o assunto. Entretanto, José era pobre e seus parentes também. Todos estavam ali naquela cidade ao mesmo tempo, por conta do censo, e as casas que eles moravam eram pequeninas, sem condições de abrigar. Não havia lugar para eles na hospedaria. Apesar das lindas imagens e cartões de Natal que você pode ter recebido, na verdade o ambiente era um local sujo e escuro. Os judeus jamais aceitariam que o Messias nascesse naquelas condições. Eles sempre imaginaram o Messias nascido em uma casa real. Nunca limite Deus com as suas expectativas. Isso vale para a sua vida. Nunca limite Deus com as suas expectativas. Lucas, como já vimos, não era judeu. Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Por isso, seus escritos são minuciosos. Ele sempre deu ênfase a todos os detalhes. E um detalhe interessante que ele mencionou é que Deus pessoalmente deu a conhecer o que havia acontecido através de um mensageiro. Ele revelou a simples pastores que estavam guardando o seu rebanho à noite as boas novas, conforme está nos versículos 8 ao 20. Lucas sempre usou em seus textos a expressão boas novas, pois ele tinha em mente que tudo o que aconteceu era para o mundo inteiro e não somente para os judeus.
Os pastores tornaram-se mensageiros dessa boa notícia, louvando e glorificando a Deus por tudo que experimentaram. Maria, por sua vez, concentrava tudo em seu coração. Ela viu cumprir-se no menino tudo que havia sido dito sobre ele através dos profetas e do anjo que lhe apareceu. Após o nascimento, passado o período de 8 dias, conforme a tradição judaica, o menino foi circuncidado. Ali ele recebe o nome de Jesus, que fora determinado pelo anjo quando visitou Maria. O menino foi consagrado ao Senhor conforme a lei. Repare que mesmo sendo Jesus revelado como Messias para José e Maria, eles não se esquivaram de cumprir todos os requisitos da lei. Enquanto isso, muitos se acham acima do bem e do mal e não cumprem determinações pré-estabelecidas na vida. Nesse momento aparece um homem chamado Simeão, justo e temente a Deus. Ele tinha recebido uma revelação de que não morreria sem ver o Messias. Ele de prontidão o reconheceu e disse que já poderia morrer em paz, pois tinha visto a salvação. Mais uma vez, Lucas deixa em seu texto trechos especiais. Ele relata o cântico de Simeão, chamado de Nunc Dimittis. Esse cântico fala sobre Simeão esperando o nascimento do Messias. Podemos ver nesse cântico que o Messias veio para todos os povos e para alumiar as nações. O povo judeu sempre acompanhou as profecias e a respeito das bênçãos do Messias, mas nunca se atentou para a salvação do mundo inteiro, porque eles sempre acharam que o Messias era exclusivamente para eles. Lucas fez questão de enfatizar isso em seu texto, pois Cristo veio para salvar a todos, judeus e gentios. Basta crermos nele. A última parte do capítulo relata Jesus já com 12 anos. Seus pais, todos os anos, iam até Jerusalém para as festas, conforme a tradição. Numa dessas ocasiões, Jesus se desprende de seus pais e fica conversando com os doutores da lei sobre as Escrituras, e todos eles estavam maravilhados com as suas respostas. Naquele tempo, as caravanas se dividiam-se em blocos. As mulheres e as crianças iam na frente e os homens, por questão de segurança, iam atrás. O menino de 12 anos normalmente circulava entre esses grupos e os seus pais presumiram que ele estava com os outros meninos da sua idade. Apesar de saber que Jesus era especial, Maria agiu como uma verdadeira mãe. Ela foi em busca de seu filho. Jesus sempre foi obediente aos seus pais e voltou com eles. Na Bíblia, não existe nenhum relato dos 18 anos seguintes de Jesus, mas ele esteve sempre ao lado da sua família, sendo obediente, embora sendo Jesus Cristo, não menosprezava a autoridade de seus pais terrenos, José e Maria. Parece que o mundo está fora do controle, contudo Deus tem um planejamento infalível para o segundo advento. Tudo está se cumprindo precisamente como foi no primeiro advento. As promessas bíblicas nos relatam o que Deus vai fazer, que Ele vai realizar. Jesus veio para trazer paz. Se você quer experimentar essa paz, aceite-o como Salvador de sua alma, porque hoje é o dia. Aliás, quando a gente fala aceita Jesus, é um termo até um pouco estranho, porque é Ele que nos aceita, através da sua graça, porque nós não merecemos nada. Por isso, hoje é o dia de você ter Jesus em seu coração. Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje, tá bom? Um bom dia e que a paz desse nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso esteja com todos.